Alô, alô Brasil, Adrian Fio chegou com mais um vídeo para vocês aqui no canal. Vídeo esse pós Atlético de Madrid 1, Arsenal 1, jogo muito equilibrado como prometia, partida de ida lá no Riad Metropolitano, no estádio Metropolitano de Madrid, jogo apitado pelo árbitro Dani McKelly, que foi protagonista na partida a marcar 2 pênaltis e anular um pênalti do Arsenal no finalzinho do jogo. Jogo de ida, né? Teremos a decisão na semana que vem em Londres, na terça-feira, então é um jogo muito equilibrado, promete muito o jogo da volta porque tá tudo aberto, não temos um claro favorito, ambos os times têm possibilidades altas de se classificar, então assim, vai ser um duelo muito animado na semana que vem em Londres. Os gols da partida foram dos artilheiros das equipes, né, Julian Álvares e Gyökeres, marcaram de pênalti, então um jogo bem amarrado, um momento o Arsenal foi melhor, outro momento o Atlético de Madrid foi melhor, principalmente os primeiros 25 minutos do segundo tempo. O Atlético de Madrid dominou totalmente o time inglês, e aí no final o Arsenal melhorou com algumas mudanças que fez o Arteta, o time melhorou. Teve o pênalti anulado pelo Dani McKelly, que foi até o VAR para observar, e aí claro, depois disso ficou aquele jogo mais amarrado para ser decidido na semana que vem. Mas antes de saber tudo sobre o empate entre Atlético de Madrid e Arsenal, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, tem muito conteúdo para vocês sobre o Campeonato Espanhol, Liga dos Campeões, vai ter muita Copa do Mundo aqui para vocês, então conta com a colaboração de vocês aí, chegando na marca de quase 800 inscritos, então quem sabe aí nesse vídeo, você que está vendo pela primeira vez, possa se inscrever aqui no canal. Mas é isso, pessoal, jogo bem equilibrado como se esperava. Se você assistiu a partida de hoje esperando o show de gols que aconteceu na partida entre PSG e Bayern de Munique, isso não aconteceu porque eram dois times que não têm o poderio ofensivo como tem os outros dois times. São dois times que não se importam muito em atacar. Em algum momento eles não têm vergonha nenhuma de colocar os 11 jogadores atrás da linha da bola. Então era um jogo que seria muito equilibrado e não seria tão animado como foi a partida entre PSG e Bayern de Munique, mas não deixou de ser um jogo bom, um jogo legal de se assistir. O Atlético de Madrid foi com força máxima, né? O Atlético de Madrid que tem poupado seus jogadores durante o Campeonato Espanhol, já que o time está na terceira colocação, e aí também nem corre risco de ficar fora da Liga dos Campeões da próxima temporada, e nem está brigando pelo campeonato, então contou com o que tinha de melhor, com a novidade da volta do Oblak, né, que é o goleiro titular do Atlético de Madrid na maior parte do tempo. No último mês vimos o Musso no gol do Atlético na eliminatória contra o Barcelona nas quartas de finais, porque o Oblak estava machucado, estava retornando de lesão, então é um Atlético de Madrid que foi com força máxima. O Arsenal foi com o que tinha de melhor, é um time que está com muitos problemas de lesões durante a temporada, alguns jogadores se recuperando e voltando agora, como o caso do Saka, que não tem condições de atuar 90 minutos, então é o Arsenal que foi com o que podia ir de melhor, e o Atlético de Madrid com força máxima. O primeiro tempo foi bem estudado como se esperava. O primeiro tempo dos dois times meio que vamos ver o que, vai acontecer. Achei muito amarrado os primeiros 15 minutos. O Atlético de Madrid tentou impor ali uma pressão com 3, 5 minutos, mas o Arsenal conseguiu controlar. Ficou nessa de um time uma hora tem mais a posse para criar de trás, outra hora o Arsenal tinha a bola, então ficou muito amarrado. E aí no final do primeiro tempo o Arsenal acha um pênalti, né? O Rankico derruba o Gyökeres, e aí, claro, né, o artilheiro do Arsenal foi contratado para isso, marca 1-0, o Arsenal vai para o intervalo com a vantagem, gol no finalzinho. É um pênalti que eu vi algumas pessoas reclamando, mas eu achei um pênalti claro, assim, o Rankico não tinha nenhuma intenção de disputar a bola naquele momento, então é um pênalti que foi bem marcado pelo Dani McKelly, e o Arsenal foi para o intervalo vencendo por 1-0. No segundo tempo o Simeone faz uma mudança que para mim eu acho que foi crucial para a melhora no ataque, e curiosamente é uma melhora defensiva do Simeone, quando ele tira o Giuliano Simeone, que não fez uma boa partida, não tem feito bons jogos, né? O Simeone não tem feito bons jogos, e aí ele faz o quê? Tira o Simeone, coloca o Lenormand, que é um zagueiro, coloca o Marc Pubil para a lateral direita, né, mais para o lado, e adianta o Llorente para jogar no corredor. A gente sabe como o Llorente é um cara muito rápido fisicamente, é um cara rápido, tem muito combate, e aí melhora. A pressão do Atlético de Madrid passa a funcionar, o time começa a sufocar o Arsenal, e aí são 25 minutos
espetaculares, assim, sabe? São 20 minutos de pressão total do Atlético de Madrid para cima do Arsenal. Tem antes do gol do gol de empate do Álvares, tem 2, 3 chances do Griezmann, né? O Lookman tem uma chance que o goleiro pega, o Griezmann tem um voleio que manda para fora, tem bola no travessão. Então, assim, antes do pênalti, é um Atlético de Madrid que já estava em cima, e aí o Álvares tem o pênalti no Atlético de Madrid, né, que o Julián Álvares, foi o Julián Álvares que sofreu, né, o Llorente chuta, o White toca com a mão, é marcado o pênalti, o Álvares empata a partida, o Álvares que saiu machucado, né, mas é um Atlético de Madrid que teve 25 minutos ali que poderia muito bem ter virado a partida. E aí vem o gol do Julián Álvares, que chegou a 10 gols na competição, o Atlético de Madrid, o artilheiro do time na competição, e se tornou o primeiro jogador da história do Atlético de Madrid a marcar 10 gols em uma mesma edição de Liga dos Campeões. Então é um Atlético de Madrid que está vivo, um Atlético de Madrid que fez o que tinha que fazer, principalmente após sair perdendo na partida. Então o Julián Álvares muito bem. Faltou o Lookman, né? O Atlético de Madrid eu acho que não errou em nada. Claro, se tivesse o Lookman numa boa noite, o Lookman perdeu 2, 3 gols ali que poderia muito bem ter colocado o Atlético de Madrid na frente, que ele chuta no meio, né? O Davi Raya faz uma defesa assim em cima dele, então o Lookman poderia ter tido uma noite melhor e o Atlético de Madrid estava bem melhor nos primeiros 25 minutos. Depois, claro, o Arsenal tem as alterações do Arteta que fazem com que o Arsenal tenha mais poderio físico, consiga pressionar mais lá em cima, e aí o time melhora, né? E tem o lance do pênalti ali no Eze, que eu achei pênalti, o lance do Eze ali, sabe? Eu achei um pênalti porque pela imagem você vê que tem um toque. E aí eu fiquei, olha, o toque existiu. Talvez não o suficiente para derrubar tal, mas o toque existiu. A gente não pode dizer que o toque não existiu. E aí, claro, tem toda a discussão se era pro VAR entrar. E aí o VAR chama o Dani McKelly, ele vai lá e retira o pênalti. Mas assim, tem toda essa questão da polêmica de que se era pra tirar ou não o pênalti, mas o Arsenal no final da partida melhorou, foi com a sensação, tem uma bola que acho que é o Trossard chuta e o Pub e o Rank bloqueiam, né, que poderia ter sido o gol do segundo gol do Arsenal. Mas assim, partidaça, um jogo muito bom, com muitas variáveis. Tenho que destacar aqui também o jogaço do Griezmann e do Cook. Gente, o Griezmann se despedindo aí da Liga dos Campeões. O Griezmann que é um dos melhores jogadores da última década na Liga dos Campeões. Aquela Champions em 2016 que ele faz com o Atlético de Madrid, 2017 também. Então, um jogador muito especial, controlando o Atlético. Ele é a cara ofensiva do Atlético de Madrid. É aquele cara que tira o time do buraco, que tem a pausa, que pensa o melhor passe. E o Coque também, né? O Coque nos piores momentos do Atlético contra o Barcelona, contra o Arsenal hoje, o Coque bota o jogo no bolso, um partidaça dos dois, assim, os dois jogadores históricos, assim, sabe, do Arsenal, do Atlético de Madrid, são dois jogadores históricos que quando eles se forem, o Atlético de Madrid vai sentir muita falta. E o Atlético de Madrid vai aos poucos perdendo esses referentes, né? Que é o Coque, o Griezmann, outrora foi o Juanfran, o Godin, tem o Jimenez também, né? Lá atrás tem o Gabi, tem o Thiago, então o Atlético é meio que um final de ciclo, entrando outros jogadores referentes da era Diego Cholo Simeone e esses caras que são muito históricos para o Atlético de Madrid. Pelo lado do Arsenal, eu gostei muito do jogo do Zubimendi. Os caras da frente foi mais ou menos assim, sabe? Não foi nada brilhante, mas eu gostei muito do jogo do Zubimendi. O Rice também fez um bom jogo. Lá atrás, o Arsenal não sofreu tanto. Fora nesses 25 minutos, o Arsenal conseguiu bloquear perfeitamente o miolo ali, né? A famosa zona 14, para que os caras não pudessem estar chegando, chutando a queima-roupa. Então, assim, tirando alguns momentos do Atlético de Madrid, o jogo defensivo do Arsenal foi muito bom. O Arsenal, a sensação que eu tenho aqui é o Arsenal sobreviveu. A gente sabe as condições do Arsenal na temporada, né? De um time que tá definhando fisicamente, mentalmente também, tem todo o peso de outras temporadas do Arsenal. Sentir que perde as forças no final. Então é um Arsenal que
tá com dificuldades aí na temporada. É um time que eu percebo com muitas dificuldades de atacar, de chegada, muitas vezes falta velocidade e criatividade. Em alguns momentos o Arsenal conseguia roubar a bola, mas não tinha velocidade para chegar e atacar a última linha do Atlético de Madrid, sabe? A gente viu algumas jogadas do Martinelli sozinho, aí tinha que pausar, tinha que tocar para trás, tinha que se organizar. Então é um Arsenal com muitas dificuldades, é um time que derreteu. A sensação que eu tenho é que o Arsenal derreteu fisicamente, mentalmente, e aí o Arteta esbarra num trabalho que parece que bateu seu teto, sabe? Não consegue mais tirar tanta coisa como tirou em outrora. Na temporada também o time... na verdade, o time do Arteta, principalmente nessa temporada, não é agradável de se assistir, sabe? É a bola parada ali, o Arsenal muito forte na bola parada, mas na criatividade não é um time tão criativo assim quando tem a bola no pé. E aí a gente percebe a dificuldade no jogo de hoje. Tem um lance do pênalti, né, no final, que eu comentei para vocês que o VAR não era para ter entrado, porque é aquele lance de interpretação, mas já que entrou, a gente olha assim e diz assim, olha, se ele marca, beleza, se ele não marca também, beleza, porque era um lance de jogo ali. Tem o toque do Ranco, mas eu entendo a não marcação, porque não é um pé forte ali para derrubar o atacante, o Eze, né, o atacante do Arsenal, mas aí creio que os dois times vão reclamar de arbitragem no jogo de hoje. Por último, o Julian Álvares saiu machucado, né? Eu entendi ali, vi como uma pancada, ele sai com a mão no pé. Eu acho que foi uma pancada, não creio que vá preocupar o time para a semana que vem, mas aí vamos ficar de olho no boletim médico do Atlético de Madrid, vai que sai alguma coisa daqui a pouco, ou amanhã, nesta quinta-feira. Então é um Julian Álvares que tem aquele alerta de preocupação ligado para o jogo da semana que vem. Por último, dados dos jogos, né? Finalizações, o Atlético de Madrid venceu o Arsenal 18 finalizações a 8, o Atlético de Madrid bem mais ofensivo. Ataques, para a gente ver o tamanho do equilíbrio do jogo, 39-40, né? O Arsenal venceu por um ataque a mais do que o Atlético de Madrid. Escanteios, e aí eu acho que aqui tá a chave do jogo, que a gente sabe que o Arsenal tem a bola parada, a sua grande força, mas o Atlético de Madrid cedeu apenas um escanteio para o Arsenal, então meio que conseguiu tirar a principal força do time inglês. Posse de bola 50-50 para mostrar como o jogo foi de momentos, né? Algum momento o Atlético de Madrid teve 75% de posse, outros momentos teve menos, então os 50% a 50% demonstra o equilíbrio que foi a partida e como deve ser no jogo da Inglaterra também, uma partida muito, muito equilibrada. Outro dado assim interessante é como os dois times estavam protegendo o gol, é que 11 chutes foram bloqueados, né? Acho que são 6 do Atlético de Madrid e 5 do Arsenal. Sempre os dois times bloqueando, se jogando na frente da bola. E explica também o 1-1, porque foi um jogo bem agradável. Se não tivéssemos um dia bom das defesas, talvez tivéssemos tido um 3-2, um 4-3, porque foi um jogo, por mais que não tenham tido placar bailarino, foi um jogo bem animado, um jogo bem estudado, com muitas variações táticas, com muitas variações de momentos. Então um jogo bem animado, que como dá pra dizer pra vocês, é semifinal da Liga dos Campeões, nunca teremos jogo ruim. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha, segue a gente aqui. Valeu pessoal e até a próxima.